Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse último encontro, essa última palestra que a gente promoveu nesse pequeno ciclo de palestras com os novos orientadores do Programa de Pós-Graduação em Botânica da UFV. E hoje a gente vai receber, já dou as boas-vindas para o Diego, bem-vindo ao Programa de Pós-Graduação, bem-vindo novamente ao UFV. O professor Diego, ele atualmente, andou por algumas universidades, mas ele está atualmente no Departamento de Agronomia da UFV. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela UFV também, fez mestrado no nosso programa de pós-graduação em Botânica, sob orientação do professor Wagner Ottoni, e fez o doutorado dele em Biologia Vegetal na Unicamp. Ele vai atuar no nosso programa dentro da linha de pesquisa de morfogênese in vitro, transformação de plantas e regulação da expressão gênica. Então, Diego, fique à vontade. Mais uma vez, eu agradeço a sua aceite do convite. Bem-vindo ao programa de pós-graduação e fique à vontade para iniciar a tua apresentação. Maravilha, Jefferson. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite aqui para me apresentar, na verdade, apresentar a minha linha de pesquisa aqui no ciclo de palestras, né? É interessante que os alunos, eles já começam a conhecer, né, esses novos docentes do programa. E eu gostaria de falar, eu sempre ressalto isso porque realmente é uma alegria muito grande, o prazer que eu fiquei em receber esse convite para fazer parte aqui dos docentes do programa, que foi responsável pela minha formação, inclusive, como você mencionou, né? Então, eu sou o Diego Rocha, gente, eu fui convidado exatamente para atuar no programa de pós-graduação em Botânica, na área de concentração de Botânica Estrutural, mais precisamente na linha de pesquisa de morfogênese in vitro, transformação de plantas e regulação da expressão gênica. Essa linha de pesquisa, na verdade, tem tudo a ver com o meu processo de formação acadêmica. Então, como o professor Jefferson comentou com vocês, eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui pela casa, tá? Sendo que durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de executar diversos trabalhos, principalmente nos laboratórios de anatomia vegetal e de cultura de tecidos, né? Então, na verdade, no laboratório de anatomia vegetal, eu cheguei a trabalhar com poluição, com a Luzimar, estrutura secretora com a professora Renata, na verdade, até com micorrizas eu trabalhei com a Renata. Indiretamente, eu também cheguei a trabalhar com a professora Aristeia, uma vez que eu também auxiliava alguns alunos dela, até mesmo com a professora Marília, mas acabou que a minha formação, né, o meu interesse acabou seguindo exatamente para a área de morfogênese de plantas, e então, em 2009, eu entrei no mestrado em Botânica, aqui da UFV, sobre a orientação do professor Wagner Ottoni, né, que, como ele sempre brinca, me desorientou aí durante 2 anos. É sempre uma brincadeira, obviamente, né? Porque, na verdade, ele me mostrou exatamente esse mundo da morfogênese, no qual eu sou apaixonado e trabalho exatamente com isso. Em 2011, eu fui para a Unicamp, no qual eu desenvolvi meu doutorado lá sobre a orientação do professor Marcelo Dornelas, também trabalhando com questões envolvendo a morfogênese, e durante o doutorado eu tive a oportunidade de ir para fora do país, trabalhando com outros, né, na verdade, trabalhando com fisiologia do desenvolvimento, no qual eu executei alguns projetos, tanto em Norwich, no John Innes Center, lá na Inglaterra, e também em Wageningen, na Holanda. Tá? E aí, em 2015, eu finalizei o meu doutorado, e logo depois eu passei num concurso para professor, e de 2015 a 2020, então, eu estava como professor na Universidade Federal de Goiás, atualmente conhecida como Universidade Federal de Jataí, porque era um campus do interior, até que em 2021 eu retorno a Viçosa justamente para atuar aqui como professor no Departamento de Agronomia, atuando principalmente na área de propagação e micropropagação de plantas. Tá? Então, desde 2021, agora eu sou professor aqui na instituição. E durante o meu processo de formação aí na botânica, na biologia vegetal, como eu disse para vocês, eu trabalhei com inúmeros tópicos, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é a fantástica plasticidade que a gente observa nas células vegetais, principalmente quando manifestadas em eventos de regeneração, que é exatamente isso que vocês estão vendo nessas imagens, né? Observem que logo depois de uma poda drástica, né, entremeando esses tecidos
lignificados, suberificados, a gente começa a observar exatamente a formação desses órgãos aí da parte aérea, reestabelecendo o corpo vegetal. Nessas outras imagens, eu mostro para vocês algumas estacas caulinares e também estacas foliares, demonstrando aí o potencial desses tecidos durante a indução de formação de sistema radicular. E mesmo naturalmente, a gente observa algumas plantas apresentam a capacidade de formar embriões somáticos de forma natural, como, por exemplo, essas folhas de calancha. Eu tenho certeza que vocês já viram isso aí na natureza. Sim, para quem está na dúvida, isso é o que vocês estão vendo aí, na verdade, são embriões somáticos, embora algumas pessoas conheçam como gemas epífitas, tá? Esses 3 slides mostram, que eu mostrei para vocês, eles evidenciam claramente processos de regeneração. E a gente conceitua a regeneração como sendo um processo fisiológico que é extremamente conservado em plantas, que permite a renovação, reparo ou a substituição de tecidos ou órgãos vegetais. Na verdade, a regeneração, gente, ela é a base dos métodos de propagação vegetativa, né? Eu estou falando, na verdade, exatamente do tema que eu trabalho, né? Eu assumi a cadeira de propagação, sendo que os principais métodos de propagação vegetativa que nós temos aí é a estaquia, a enxertia, a porquia, métodos esses que já são utilizados pela humanidade há mais de 1000 anos para propagar plantas. Tá? E um aspecto que eu acho interessante da propagação é o nosso entendimento atual de como 2 classes de reguladores de crescimento, elas determinam a morfogênese vegetal. Na verdade, auxinas e citocininas são 2 moduladores que determinam a identidade dos órgãos vegetais. Então, por exemplo, hoje a gente já sabe claramente que ambientes celulares em que a gente observa uma maior razão auxina, citocinina, esse ambiente favorece a formação de raízes. Em contrapartida, em ambientes celulares em que a gente observa uma maior concentração de citocinina em relação à auxina, a gente observa, na verdade, ali um ambiente que favorece a formação de órgãos vegetativos. E a compreensão de como essas 2 classes de reguladores de crescimento determinam a identidade dos órgãos vegetativos permitiu que hoje a gente conseguisse otimizar uma nova forma, um novo método de propagação, que é a cultura de tecidos vegetais. Eu sempre gosto de falar ainda mais para o público aqui do PPG-Bot sobre culturas de tecidos, porque muitos de vocês estão chegando agora aqui no mestrado e não tiveram a oportunidade de conhecer culturas de tecidos na graduação. Então, para vocês entenderem basicamente o que é isso, de uma forma muito básica, a gente define cultura de tecidos como um conjunto de técnicas que permite a gente cultivar plantas em condições in vitro dentro do laboratório. Tá, mas para que eu vou querer isso? O fato é que essas técnicas de cultura de tecidos, elas podem ser utilizadas para diferentes finalidades. A primeira delas que eu gostaria de ressaltar é exatamente um dos principais objetivos, que é a propagação. Então, a partir das técnicas de cultura de tecidos, a gente consegue propagar uma grande quantidade de materiais vegetais, e justamente por esses materiais estarem num ambiente fechado, a gente obtém materiais com alta qualidade fitossanitária. Então, um dos objetivos da cultura de tecidos é exatamente essa propagação em massa. A cultura de tecidos também pode ser utilizada para a conservação de germoplasma. E germoplasma aqui eu estou querendo dizer que são aquelas plantas que apresentam alguma característica de interesse. Por exemplo, no caso aqui da botânica, a gente pode conservar espécies vulneráveis, conservar espécies que estão em processo de extinção, conservar espécies que apresentam alguma característica agronômica de interesse. Então, a gente consegue fazer esses processos de conservação utilizando técnicas de cultura de tecidos. Atualmente, a gente está na época, na era molecular. Então, a rede de cultura de tecidos, ela tem um papel fundamental com o avanço dessas técnicas de biotecnologia, permitindo a regeneração de plantas a partir de células transformadas ou editadas. Eu tenho certeza que todos vocês já devem ter ouvido falar aí do CRISPR,
né? Então, nós já temos toda uma metodologia que permite a edição do genoma de células animais e vegetais, e no caso das plantas, depois que esse genoma é editado, a gente precisa de um método de regeneração dessas plantas com genoma editado. E aí entra, então, a cultura de tecidos com um papel fundamental na biotecnologia atual. Tá? E, além disso, a cultura de tecidos ela pode ser utilizada como um método de estudo de programas de desenvolvimento. Como assim? Isso porque, na cultura de tecidos, a gente consegue controlar diversos fatores bióticos e abióticos, permitindo, então, nós isolarmos determinados fatores que vão determinar, que vão sinalizar o desenvolvimento vegetal. A regeneração de plantas, ela pode acontecer a partir de duas vias principais. A partir da organogênese de novo, tá? Que é o processo em que a gente observa a formação de um determinado órgão, podendo ser um meristema apical caulinar ou um meristema apical radicular, e por isso, organogênese de um novo órgão, né? Organogênese de novo, ou a partir da embriogênese somática, como vocês estão vendo nessa imagem. A embriogênese somática, ao contrário da organogênese de novo, a gente tem um processo em que a gente induz a formação de um embrião, tá? Um embrião que será formado a partir de células somáticas. Um embrião que vai passar por todas aquelas fases da embriogênese zigótica, fase globular, torpedo, cordiforme, cotiledonar, só que a formação desse embrião não envolve agora um processo de fecundação, e sim a indução a partir de células somáticas. Então, a regeneração de plantas ela pode acontecer a partir dessas duas vias. E quando eu coloco essas duas vias aqui, muitas pessoas acham que é só nas condições in vitro. Não. Como eu mostrei para vocês no início da apresentação, esses processos também ocorrem em natura. Tá? Na natureza. Mas, independente da via de regeneração, seja a organogênese de novo, ou seja a embriogênese somática, uma característica que a gente precisa observar durante os processos de regeneração é a aquisição de competência celular. Como assim? Quando a gente vai tentar induzir exatamente uma dessas duas vias, é necessário que a gente pegue o tecido vegetal, inocule esse tecido vegetal num meio que vai ter aquele determinado sinalizador, por exemplo, alguma auxina, alguma citocinina, que vai induzir com que algumas células respondam a esse sinal. Tá? Essas células que vão responder a esse sinal que eu coloquei no meio de cultura, podendo ser hormônios, proteínas ou qualquer outro componente, tá? As células que responderem a esse sinal são ditas células competentes. Tá? Nesse caso aqui, as células que vão se tornar competentes, ou seja, que vão responder a esse sinal presente no meio de cultura, elas vão apresentar uma transcrição diferencial de genes. Tá? Então, alguns genes serão ativados, outros genes poderão ser reprimidos, de modo que, em última instância, essa transcrição diferencial de genes, ela proporcionará a reativação de células indiferenciadas, ou seja, células do periciclo, por exemplo, ou a reprogramação de células diferenciadas, como, por exemplo, células da epiderme ou células do mesofilo. De modo que, a partir da reativação dessas células indiferenciadas ou a partir da reprogramação dessas células diferenciadas, nós teremos a formação exatamente dos órgãos ou dos embriões que eu mencionei anteriormente. Tá? O problema disso tudo é que, não um problema, mas na verdade, a questão de todo esse processo de aquisição de competência é que, apesar de nós conhecermos e sabermos como induzir essas diferentes vias de regeneração, a gente ainda entende muito pouco de como, de fato, ocorre ou a reativação dessas células indiferenciadas ou a reprogramação de células diferenciadas.
Então, esses são mecanismos que a gente ainda está tentando entender. E justamente com o objetivo de compreender como ocorre a aquisição dessa competência celular, ao longo dos últimos anos, eu tenho estudado sistemas de regeneração que foram estabelecidos para passiflora. Tá? Passiflora é um grupo de plantas aí de reconhecida importância econômica, então eu tenho certeza que todos vocês conhecem e sabem de quem eu estou falando. Né? Passiflora, na verdade, é um grande gênero da família Passiflorácea, né? Sendo que o Brasil é um dos grandes centros de diversidade, é o centro de diversidade aí dessas espécies, de modo que essas espécies são conhecidas principalmente devido à produção do fruto, o maracujá, né? Sendo que esse fruto, obviamente, pode ser utilizado, por exemplo, na indústria alimentícia para a produção de sucos, né? Além disso, essas plantas, elas podem produzir, por exemplo, passiflorina. Elas produzem passiflorina nos seus órgãos, de modo que esse componente, esse composto, pode ser utilizado, por exemplo, nas indústrias de cosméticos e indústrias aí para fins medicinais. Não somente isso, as espécies de passiflora, elas apresentam um elevado potencial ornamental. Gente, vamos ser sinceros, como é que a gente não se apaixona por esse grupo de plantas? Olha a beleza dessas flores. Então, eu acho que claramente eu demonstro aí o potencial ornamental de cada uma dessas espécies de maracujá. Tá? Mas, continuando a nossa história, gente, então, o que eu tenho feito é tentar entender exatamente quais são esses fatores estruturais e fisiológicos que estão envolvidos na aquisição de competência regenerativa aí nos processos de regeneração de maracujá. De modo que hoje a gente já consegue regenerar plantas de maracujá a partir de diferentes tipos de tecidos vegetais. Então a gente já tem protocolos estabelecidos a partir de folhas, a partir de células do protoplasto, a partir de segmentos nodais, internodais, folhas. Mas, ao longo dos últimos anos, um determinado protocolo acabou se destacando em relação aos demais, que foi um protocolo estabelecido a partir de embriões zigóticos. Esse protocolo ele foi estabelecido lá em 2009, exatamente por estudantes do grupo aí, de pesquisa do professor Wagner Ottoni. Esses autores perceberam que embriões zigóticos de maracujá, quando cultivados num meio rico em auxina, tá, eles acabavam induzindo a formação de uma grande quantidade de embriões somáticos. Tá? Então, cada uma dessas estruturas são embriões somáticos que vocês estão vendo. Sendo que cada um desses embriões somáticos, eles tinham a capacidade de regenerar uma nova planta. Então, prestem atenção no potencial desse protocolo para a propagação massal de maracujazeiros. A partir de um embrião zigótico, ao invés de eu produzir uma única planta, eu coloco esse embrião zigótico no meio rico em auxina, produzo uma grande quantidade de embriões somáticos, e agora cada um desses embriões somáticos darão origem a uma nova planta. Tá? Nós fizemos o estudo anatômico desse processo de regeneração, e nós observamos que a maior parte desses embriões somáticos, eles são formados principalmente a partir da reprogramação de células da epiderme desses cotilédones. Né? E como eu mencionei para vocês, o processo de formação desses embriões somáticos, eles seguiam exatamente os estágios de desenvolvimento que a gente observa na embriogênese zigótica. Então, os embriões, primeiro, eles apresentavam um formato globular, posteriormente, eles entravam na sua fase cordiforme, no qual nós conseguimos observar o início da formação dos cotilédones. Posteriormente, a gente encontrou cotilédones embriões somáticos mais desenvolvidos na fase de torpedo, e aqui, por último, embriões somáticos na fase cordiforme, cotiledonar, desculpa. Tá. Então, percebam que a embriogênese somática acaba sendo, de fato, um método aí super interessante para avaliar, inclusive, quais são os processos regulatórios da embriogênese zigótica, uma vez que esses embriões somáticos, eles passam exatamente pelas mesmas fases de desenvolvimento de um embrião zigótico. Mas uma característica que eu quero chamar a atenção desse protocolo que a gente estava falando, é que num outro trabalho, foi observado que esses embriões somáticos, que eram produzidos a partir dos embriões zigóticos,
eles apresentavam exatamente o mesmo nível de diploidia de plantas derivadas de sementes. Então, aqui o que eu estou mostrando para vocês são 2 histogramas que demonstram claramente uma coincidência dos picos aqui de plantas germinadas, plantas derivadas de sementes, e dos embriões somáticos. De modo que esses resultados demonstram claramente que não havia variação somaclonal, ou seja, não havia variação do nível de diploidia dessas plantas originadas de embriões somáticos. Diante dessa potencialidade, ou seja, a gente consegue produzir uma grande quantidade de embriões, e esses embriões, eles apresentam essa estabilidade genética, acabou que os embriões, cultivos a partir de embriões zigóticos se tornaram extremamente populares justamente para induzir a regeneração de uma grande quantidade de espécies de maracujazeiros. Tá? E isso foi realizado por grupos aqui de Viçosa, bem como de diversas outras instituições brasileiras. Numa revisão que nós publicamos agora em 2020, agora não, né, alguns anos atrás, ano passado, na verdade, nesse levantamento a gente percebeu que embriões zigóticos maduros foram utilizados como explante para o estabelecimento de protocolos de regeneração de mais de 10 espécies de passiflora. Sendo que nos últimos 10 anos, de fato, foi o tecido, o explante mais estudado no sentido de induzir protocolos de regeneração de maracujazeiros. Para quem está perdido com essa história toda, afinal de contas, nem todo mundo entende muito bem cultura de tecidos, eu vou mostrar para vocês. O que nós fizemos nesses últimos 10 anos foi exatamente isso que eu vou mostrar agora. A gente pegava sementes de maracujazeiros, retirava, então, o tegumento dessas sementes, a gente excluía o endosperma, né, dessas sementes, então ele era literalmente excluído, e a gente pegava esse embrião zigótico e cultivava esse embrião zigótico num meio rico em auxina, de modo que a partir desse embrião zigótico, a gente induzia a formação de vários embriões somáticos. E cada um desses embriões somáticos dava origem a uma nova planta. Tá? Eu não mostrei para vocês, mas ao longo desses 10 anos, a gente também conseguiu estabelecer protocolos em que, a partir desse embrião zigótico, a gente conseguia, via organogênese, a indução aqui de gemas, de modo que, a partir dessas gemas, depois de enraizadas, a gente conseguia obter também uma nova planta. Mas uma coisa que a gente começou a se perguntar era o seguinte: preste atenção, durante todo esse procedimento, nós estávamos utilizando apenas o embrião zigótico. Será que, a partir do endosperma, que é um tecido naturalmente triploide para a maioria das angiospermas, e passiflora não é uma exceção, será que a gente conseguiria regenerar uma planta triploide a partir desse tecido? E então, nos últimos 4 anos, a gente tem tentado exatamente isso, estabelecer protocolos de regeneração a partir desse tecido. Tá? Mas para que tentar regenerar plantas triploides a partir de endosperma? Para que vocês entendam, basicamente, uma planta triploide, ela possui 3 sets de cromossomos. E se ela possui 3 sets de cromossomos, em geral, esses organismos, eles apresentam maior vigor, órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos maiores, o que poderia ser uma característica super interessante para espécies aí com potencial ornamental. Não somente isso, eu falei para vocês que maracujá produz passiflorina, então órgãos maiores pode indicar uma maior produção de passiflorina. E não somente isso, em geral, plantas triploides são estéreis. Então, será que essas plantas que são estéreis não poderiam ser interessantes também para a produção de frutos sem sementes? Então, todas essas características nós começamos a ficar interessados, né, para induzir, para produzir plantas triploides. E na literatura, quando a gente foi buscar na literatura, na década de 90 já existia um relato de alguns autores que conseguiram produzir plantas, regenerar plantas de passiflora a partir do cultivo de endosperma. E é interessante porque, mesmo com essa possibilidade de regenerar plantas triploides, esse trabalho ele foi meio que esquecido, de modo que na década de 90 e nos anos 2000, esse e um outro trabalho apenas que demonstra esse potencial
do cultivo de endospermas de maracujá. Até que em 2018, a gente então publica esse trabalho, no qual nós conseguimos, de fato, a partir desse tecido, um tecido de reserva, conseguimos regenerar uma planta completa. Uma planta completa de Passiflora edulis, que é a principal espécie comercial do gênero. Tá? O que nós fizemos, na verdade, foi simplesmente colocar esse tecido, esse endosperma, no meio rico aqui em citocinina. Tá? De modo que depois de 30 dias, a gente começou a observar a formação aqui de gemas, e logo depois, a partir do isolamento dessas gemas, nós conseguimos obter uma planta completa. Uma característica que a gente precisava analisar é se de fato essas plantas derivadas do endosperma de fato eram triploides. Então, de novo, a gente foi fazer uma análise de citometria de fluxo, e aqui vocês estão vendo exatamente esse histograma, no qual nós temos aqui um pico que demonstra o material das plantas derivadas do endosperma, diferente do pico aqui das plantas derivadas de sementes. De modo que essas plantas derivadas de sementes, elas apresentavam cerca de 3,35 picogramas de DNA, enquanto as plantas derivadas do endosperma apresentavam em torno de 5,10 picogramas de DNA, ou seja, cerca de mais ou menos 1,5 vezes mais quantidade de DNA em relação ao controle, que são as plantas derivadas aqui das sementes. A gente, além de avaliar a quantidade de DNA, nós também avaliamos o número de cromossomos. E percebemos que essas plantas derivadas das sementes, elas apresentavam aqui, em cada célula, 18 cromossomos, enquanto as plantas derivadas do endosperma apresentavam cerca de 27 cromossomos, de fato confirmando que essas plantas derivadas do endosperma consistiam de plantas triploides. A gente gostou dessa brincadeira, então a gente achou um máximo, imagina, estabelecer um método de propagação a partir do endosperma, e obter uma planta triploide. Então a gente empolgou com isso, e aí dessa vez nós decidimos estabelecer um protocolo de regeneração a partir do endosperma para uma espécie de maracujá que já tem essa finalidade ornamental, que é a Passiflora fétida. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas Passiflora fétida, ao contrário das outras espécies de maracujá, é uma espécie que apresenta um tamanho menor, então é uma planta de vaso. Tá? Seus frutos, eles não são frutos comestíveis. Então, é realmente uma planta aí com um potencial, com uma finalidade ornamental. E o que nós fizemos foi exatamente a mesma coisa. Nós pegamos o endosperma dessa espécie, nós cultivamos num meio rico em citocinina e nós conseguimos a regeneração de uma nova planta. Da mesma forma que nós fizemos com Passiflora edulis, nós avaliamos tanto por citometria quanto por citogenética, o número de cromossomos, e conseguimos determinar que sim, a gente conseguiu regenerar uma planta triploide. Mas pelo fato dessa planta ter um crescimento mais acelerado, um porte menor, a gente foi um pouco mais além. Então, além de determinar exatamente que se tratava de plantas triploides, a gente dessa vez decidiu avaliar, então, as características morfológicas dessas plantas. E nós percebemos que quando nós comparamos os órgãos vegetativos entre plantas diploides e triploides de Passiflora fétida, essas plantas triploides, elas de fato apresentavam um maior comprimento, tá? Mas em relação à largura, a gente não observou essa característica, de modo que as plantas diploides apresentavam uma maior largura. Contudo, quando a gente avaliou os órgãos reprodutivos, na verdade, os órgãos florais dessas duas plantas, plantas diploides e plantas triploides, a gente conseguiu observar que, de fato, essas plantas triploides, ou seja, essas plantas derivadas do endosperma, realmente apresentavam órgãos maiores. Tá? Nós avaliamos um total de 23 a 25 caracteres, de modo que apenas 2 deles, eu não vou me lembrar agora, não apresentava diferença significativa. Mas todas as outras características, de fato, as plantas triploides apresentavam maiores dimensões.
Quando a gente fez a análise multivariada, a gente conseguiu, de fato, separar esses dois grandes grupos. Então, as plantas diploides realmente apresentavam características muito distintas dessas plantas triploides, tá? Demonstrando, de fato, o potencial desse tipo de regeneração, justamente para a gente trabalhar com plantas ornamentais, a fim de obter plantas, por exemplo, com maior vigor e com órgãos vegetativos e reprodutivos maiores. Como eu falei para vocês, a gente realmente gostou dessa brincadeira. E quem trabalha com maracujazeiros, principalmente com cultura de tecidos de maracujazeiros, sabe que Passiflora cincinata, uma espécie silvestre de Passiflora, tá, é uma espécie coringa para a gente. Isso porque, em geral, Passiflora edulis, que é a espécie comercial, ela responde muito pouco. Diferente de Passiflora cincinata, que, em geral, com baixas concentrações ou de vez em quando, sem mesmo a sinalização dos hormônios vegetais, a gente já consegue induzir respostas morfogenéticas. Então, depois de trabalhar com Edolis, depois de trabalhar com Passiflora fétida, a gente decidiu trabalhar com Passiflora cincinata. Gente, e como vocês estão vendo na imagem, a gente também conseguiu regenerar plantas a partir do endosperma de Passiflora cincinata. Tá, então, aqui o que eu estou mostrando para vocês são exatamente essas alterações morfológicas que a gente observa ao longo do processo aí de regeneração dessas plantas. A gente fez exatamente aquele mesmo tipo de análise, então nós fizemos análise citogenética, fizemos análise de citometria para determinar se de fato eram plantas triploides, tá? E, nesse caso aqui, a gente também aguardou um pouquinho, um tempo maior para avaliar os caracteres morfológicos. Tá? Eu não coloquei os gráficos aqui, mas claramente vocês conseguem observar pelas imagens que sim, as plantas triploides, na maioria dos caracteres avaliados, também apresentavam dimensões maiores. Então, aqui vocês podem perceber o diâmetro da flor já é, né, muito notável, né, a diferença das plantas triploides, o quanto realmente esses órgãos eram maiores em relação aos diploides. Só que aqui em Passiflora cincinata, a gente foi ainda mais além em relação ao trabalho de Passiflora fétida. Eu já apresentei esses dados naquele evento que nós tivemos do programa de pós-graduação em botânica no ano passado, e uma característica, eu não sei se a professora Renata está presente, mas uma característica que ela comentou é que a gente deveria avaliar exatamente a questão do néctar. Será que existe diferença na composição ou na quantidade de néctar secretado entre plantas diploides e triploides? E nesse trabalho com Passiflora cincinata, nós fizemos essa avaliação. De modo que as plantas triploides, de fato, apresentaram uma maior concentração de açúcares em relação às plantas diploides. Tá? Não somente isso, Passiflora cincinata, que é essa espécie que eu estou mostrando para vocês, é uma espécie que ela é sugerida na literatura para ser utilizada como porta-enxerto de maracujazeiros comerciais, justamente por ela apresentar maior tolerância a determinados fatores bióticos. Então, nesse trabalho com Passiflora cincinata, nós avaliamos a atividade enzimática, né, de algumas enzimas relacionadas à defesa, como, por exemplo, glucanase, como, por exemplo, polioxidase, polifenol-oxidase. E o que nós observamos que, sim, de fato, essas plantas triploides também apresentavam uma maior atividade enzimática em relação aos seus homólogos diploides, demonstrando claramente que essas plantas triploides, elas podem ter uma maior tolerância a determinados fatores bióticos, mas, obviamente, isso tudo ainda precisa ser testado em campo. Tá? Apesar desse trabalho, ele estar completo, ter dados interessantes, dados que vão além dos trabalhos que nós já fizemos, uma característica que eu acho super interessante nesse trabalho que a gente desenvolve com Passiflora cincinata é que para essa espécie, como eu falei, é uma espécie coringa, hoje a gente já consegue induzir a regeneração de plantas triploides, ou seja, a partir do endosperma, tanto via organogênese, ou seja, a partir da formação de gemas, tá? Que depois são isoladas, enraizadas, ou a partir de embriogênese somática. Então, hoje, nós já temos protocolos que permitem a gente regenerar plantas a partir do endosperma de Passiflora cincinata,
via organogênese e via embriogênese. E é exatamente esse modelo que eu gostaria de ter para a gente avaliar quais são os fatores estruturais e fisiológicos que configuram, que marcam cada um desses diferentes processos de regeneração de plantas. Tá? Nós começamos a fazer esse tipo de trabalho, então o que eu estou mostrando para vocês é exatamente essa análise anatômica que nós fizemos da regeneração a partir de organogênese e embriogênese somática, e nossos resultados iniciais demonstram que, em ambos os processos, a regeneração ocorre a partir da reprogramação de células aqui da periferia. Tá? Então, em ambos os processos, aparentemente, é a mesma população de células que vão adquirir competência, induzindo a regeneração de plantas. No entanto, percebam que existe uma variação temporal no processo de formação dessas respostas. Enquanto durante a organogênese a gente já consegue observar essas células com características meristemáticas após 10 dias de cultivo, no processo embriogênico a gente só vai conseguir observar isso depois de 20 dias de cultivo. Tá? Mas uma característica que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que esse cluster, essa população de células com características meristemáticas, aqui no processo organogênico, percebam que essas células, aparentemente, apresentam mais de um nucleolo, e não somente isso, a gente claramente observa que essas células apresentam uma maior quantidade de heterocromatina. Diferente aqui do processo embriogênico, em que, em geral, essas células aqui que estão envolvidas no processo de formação dos embriões somáticos, elas também apresentam um núcleo volumoso, mas, aparentemente, esse núcleo, ele é quase que totalmente ocupado por um único nucleolo. Uma característica muito diferente do que nós observamos aqui no processo organogênico. De fato, essa diferença que nós observamos no nucleolo em processos de organogênese e em processos embriogênicos já é relatado na literatura, né? De modo que essas características elas constituem marcadores estruturais aí de células envolvidas na organogênese ou na embriogênese somática. Tá? Nesse trabalho, nós avaliamos também a quantidade, a área celular, tá? E também a densidade de células num determinado espaço, tanto em eventos de organogênese, quanto nos eventos de embriogênese somática. Por quê? Porque a nossa ideia, a nossa hipótese, é que mecanismos celulares de alongamento e proliferação, ou seja, divisão celular, elas ocorram de forma distinta nesses dois métodos de regeneração. E apenas uma avaliação rápida, para vocês tentarem entender aqui, gente, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Por favor, desconsiderem essas cores, tá? O que eu quero que vocês vejam é essas barras lisas e essas barras hachuradas. Essas barras lisas são processos de organogênese, essas barras hachuradas é o processo de embriogênese somática. Perceba que quando a gente avalia área celular, após 30 dias de cultivo, o que nós observamos aqui é uma diferença significativa entre a área de células aqui envolvidas na organogênese em relação à embriogênese. Tá? Isso a gente está vendo um comportamento meio que uniforme. Obviamente, então, se a área celular aqui é maior, a quantidade de células, a densidade de células numa determinada área, a gente vai observar, na verdade, o oposto. Então, a gente observa que a quantidade de células numa determinada área no processo embriogênico, ela é significativamente maior do que na organogênese. Esses dados, ainda embora preliminares, eles sugerem que após 30 dias de cultivo, na organogênese, essas células talvez estejam sofrendo um processo mais de alongamento do que de divisão. Ao contrário aqui do processo embriogênico, em que a gente observa células com áreas menores e uma maior quantidade de células por área. Então, possivelmente, essas células estão aí num processo de divisão. De fato, esses resultados, eles batem mais ou menos com o que a gente viu nos dados de imunocitoquímica. Então, eu não estou mostrando para vocês a imagem de imuno, mas eu estou mostrando para vocês o esquema, né, no qual eu abordo todos os testes que foram avaliados. Na verdade, uma sumarização dessa análise de imunocitoquímica.
E aqui, aos 30 dias, no processo de organogênese e no processo de embriogênese somática, a gente não observa uma diferença muito grande na composição da parede. Então, cada uma dessas linhas que vocês estão vendo são anticorpos que nós testamos. Percebam que meio que todos os anticorpos, quase todos eles, apresentaram um resultado positivo nos dois processos. Só que o que nós observamos de diferença entre a organogênese e entre a embriogênese somática é a intensidade da reação desses anticorpos. De modo que na embriogênese somática a gente observa esse verde um pouco mais claro, que de acordo com a nossa legenda demonstra que apresentaram uma intensidade menor. Lembra que eu falei para vocês? Aqui na embriogênese somática a gente estava vendo de fato células com menor área, maior quantidade de células por área, provavelmente células ali que acabaram de se dividir ou que estão em processo de divisão. Então, acaba que essa menor reação ela pode estar relacionada exatamente por causa dessa questão das células ainda terem recentemente se dividido, estarem em processo de proliferação. Mas, como eu falei para vocês, nós temos um sistema de regeneração super interessante, em que a partir do endosperma, um tecido de reserva, que não tem mais nada a não ser parênquima de reserva, a gente consegue, colocando diferentes sinais hormonais, induzir a formação de gemas ou a formação de embriões. O nosso objetivo, na verdade, é tentar entender exatamente quais são esses aspectos que permitem dar identidade a esses diferentes órgãos, a formação de gemas ou a formação de embriões. Nós já começamos a tentar entender esses processos pelos dados estruturais que eu mostrei para vocês, mas o nosso objetivo é tentar aplicar diferentes abordagens, sejam elas fisiológicas, estruturais e moleculares, a fim de fato compreender e determinar quais são esses marcadores de embriogênese e organogênese de novo. Só que, gente, para eu conseguir fazer tudo isso, eu preciso de alunos. Atualmente, no programa de pós-graduação em botânica, eu não tenho alunos ainda. Tudo bem, eu sei que todos vocês que estão assistindo essa palestra já apresentam seus orientadores e, por favor, eu não quero roubar aluno de orientador, não é essa a ideia. Mas como vocês certamente conhecem outras pessoas que talvez possam ter interesse ou afinidade com essa área que eu trabalho, talvez vocês possam, então, trazer esses novos estudantes aqui para o programa de pós-graduação para que a gente possa executar esse tipo de trabalho. Beleza? Mas para vocês que já têm orientadores, que já estão com projetos definidos, tá? Caso vocês tenham gostado do assunto que eu abordei aqui hoje, se vocês estão interessados em conhecer um pouco melhor quais são de fato os aspectos celulares, quais são os mecanismos moleculares e fisiológicos que envolvem aí a regeneração de plantas, tá? Nós estamos preparando uma disciplina a respeito desse tema. Então, esse é um título provisório, a ementa também precisa ser aprovada, mas eu espero que em breve eu possa proporcionar uma disciplina exatamente com esse tópico, uma disciplina tranquila, para vocês entenderem de fato aí como é que esses mecanismos ocorrem durante o processo de regeneração de plantas, tá? Então, fiquem ligados aí. No mais, pessoal, eu não posso deixar de agradecer os colaboradores. Esse tipo de trabalho, vocês estão percebendo que não envolve somente um tipo de metodologia, na verdade, a gente quer literalmente abraçar as diferentes abordagens para compreender os processos de regeneração. Então, obviamente, a gente conta com colaboradores, tá? Então, eu gostaria de agradecer a doutora Mauricione. Na verdade, ela é uma das pessoas, uma das colaboradoras que coordenou grande parte dos resultados que eu mostrei para vocês, os trabalhos que eu mostrei para vocês. Gostaria de agradecer também ao professor Wagner Ottoni, aí, que me desorientou durante o mestrado, mas é um grande amigo. Até hoje a gente sempre mantém a nossa parceria, né? E que, na verdade, foi a pessoa aí que, como eu já disse no começo da apresentação, me mostrou exatamente essa área de morfogênese aí, no qual eu sigo trabalhando. Gostaria também de agradecer aí os doutores Denis Coelho, da UFO, do Vinícius Coelho Custer, que também é um egresso do programa de pós-graduação. São dois colaboradores que têm me auxiliado no desenvolvimento desses projetos. E um grupo aí de pesquisadores da UFJF, o doutor Liderson Vicini, o Eliabe Ariane, sendo que o Eliabe também aí é um egresso do programa, que também tem auxiliado
o nosso grupo exatamente na realização daquelas análises de citogenética e citometria, como eu mostrei para vocês. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado. E caso alguém tenha alguma dúvida do que eu mostrei para vocês aqui, será um prazer responder. Tá bom? Obrigado, Jefferson.